Amém, amém, glória a Deus. Boa noite, a graça e a paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 13, amém? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do 13. Amém. Todo mundo achou? Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala é BD. Não é BD que a gente aprende a achar. Amém. A partir do 13 fala assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos e soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas para ele, por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Obrigado, Pai, pela tua palavra. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. É interessante, a gente ano passado com os adolescentes, a gente estudou sobre Jesus. A gente começou desde o começo do ano falando sobre Jesus. Então a gente falou sobre o nascimento de Jesus, falou sobre a vida e obra de Jesus. Na verdade, a gente falou inclusive sobre as profecias a respeito de Jesus. E agora no começo do ano a gente está fazendo um fechamento. A gente está estudando sobre Apocalipse. A gente está estudando sobre o Cristo glorificado. Eu até brinco com os meninos, eu falo que Apocalipse é uma carta de amor. Aí eles falam, mas gente, tem tanta tragédia, né? Tanta tragédia naquele livro ali, não é possível. Eu falo, não, mas é uma carta de amor. É a carta do Cristo glorificado para a sua igreja. Amém por isso? E Colossenses, quando o pastor me pediu para trazer a palavra, hoje eu pensei assim, Senhor, na hora veio na minha mente assim, falar sobre Jesus. Veio Colossenses na minha mente e falou, rapaz, e foi queimando assim. Eu falei, é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente continue falando de Jesus, porque o nosso ministério é falar do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Cristo. E a carta de Paulo aos Colossenses, ela é interessante, quando a gente vê todas as cartas que Paulo escreve. Paulo escreve carta aos Romanos, aos Efésios, escreve ali a Filipenses, escreve ali a pessoas distintas, a Timóteo, escreve a Filemon. Todas essas cartas que Paulo escreve, foi para igrejas que Paulo foi lá e fundou. Paulo foi lá, fundou a igreja, depois ele voltava, ouvia alguma coisa a respeito da igreja e mandava alguma instrução através de carta. Hoje em dia, se fosse hoje, você mandava um WhatsApp, né? Mandava um e-mail, um memorando, né? Imagina que o pastor Hélito vai lá em Caldas Novas, abre uma igreja lá. Aí ele volta para cá, deixa um obreiro lá e depois ele manda um e-mail lá, fala assim, irmãos, doutrina batista é assim e tal, e o Senhor está queimando no meu coração que a igreja fale a respeito disso, e assim. E Paulo não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, mandava o quê? Mandava carta. Mas na carta aos irmãos lá de Colossos, é uma carta de uma igreja que Paulo nunca foi. Paulo nunca foi à igreja de Colossenses. Lá foi o irmão Epáfras, que foi para lá, ele foi discípulo de Paulo, ele foi para lá e fundou essa igreja. E depois ele foi visitar Paulo na prisão e falou a respeito da igreja, como que estava a igreja, que estava uma bênção ali.
e falou algumas dificuldades que a igreja estava tendo. E nisso Paulo escreve a carta aos Colossenses. A cidade de Colossos era mais ou menos a distância daqui em Caldas Novas, 160 quilômetros de Éfeso. De Éfeso ali, que é uma igreja mais, onde Paulo provavelmente, onde Epáfras converteu, e Paulo depois enviou ele foi lá para Colossos, e naquela igreja tinha umas doutrinas meio estranhas que estavam acontecendo ali. E as primeiras doutrinas estranhas que estava acontecendo ali, é que as pessoas estavam começando a achar e falar que Jesus não era Deus. Não, Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Não, ele é uma criatura, ele é alguém ali que foi uma pessoa boa, que ele foi ali uma matéria, pelo fato dele ser homem, ele não pode ser Deus. E falava ali e tal, e aquele burburinho. E Epáfras leva essa informação para Paulo. E outra coisa que estava acontecendo ali, que eles estavam fazendo uma mistura do evangelho e daquilo que era a salvação, estava condicionando a salvação a coisas, condicionando a salvação a coisas que eles tinham que fazer. Por exemplo, eles falavam, não, para ser salvo você tem que crer em Jesus, mas também você tem que guardar o sábado. Para ser salvo você tem que crer em Jesus, mas você tem que circuncidar. Para ser salvo, você tem que crer em Jesus, mas também você tem que fazer isso. E Paulo recebe aquela informação e escreve. E ele começa a escrever, falando com os irmãos, e fala com os irmãos ali da alegria de recebê-los. E no capítulo 1 aqui, onde a gente leu, ele traz alguns antídotos. Ele traz alguns antídotos contra essas heresias. E eu, lendo e pensando, eu fiquei imaginando, até falei com os jovens hoje cedo, que às vezes a gente fica pensando, né? A gente para de pensar na volta de Cristo. Para de pensar que o Senhor está às portas. Para de pensar nos sinais que estão acontecendo todos os dias. E um dos principais sinais da volta de Cristo é a apostasia. E a apostasia não é necessariamente você ser ateu. A apostasia é um falso evangelho. E quando você ouve algumas coisas, você assiste algumas coisas, você fala, gente, mas isso não tem muito a ver com o que a palavra diz, não. Às vezes fala, não, você está aqui, você dá tanto que Deus te dá tanto. Não, se você for aqui, vier aqui e pegar dessa água aqui, que é diferente, que eu trouxe de tal lugar, você vai ter um pedaço no céu. Não, se você for ali, chegar na porta da igreja ali, aí você vir de joelho daqui para lá, e de lá para cá, e daqui para lá, aí sim você vai receber aquilo que você quer. Uma espécie de barganha. Não sei se é só eu que percebo isso, vocês percebem isso também? Às vezes a gente vê ali, meu Deus, mas como? Aí, lendo Colossenses, eu falei, não é de hoje isso não. Isso não é de hoje. Colossenses foi escrito por volta de 60 anos depois de Cristo, e isso já tinha. Isso já existia. Mas a palavra de Deus, ela é tão linda que ela se renova o tempo inteiro. Ela é atual sempre. Ela era atual ali quando Paulo escreveu e é atual para a gente. O antídoto que Paulo apresenta para a igreja de Colossenses é o antídoto que vale para a gente também. Aí vocês me perguntam, que antídoto é esse? Pergunta, que antídoto é esse? Vai, pergunta, que antídoto é esse? Boa pergunta. Então, vamos falar um pouquinho. Você pode ver várias coisas aqui, mas eu pontuei 3. Eu pontuei 3 antídotos contra essas falsas doutrinas, que entram na igreja, que entrou na igreja de Colossenses, que entra às vezes na nossa igreja, que entra às vezes nas nossas casas através de programas televisivos, que entra às vezes através de uma conversa. A palavra do Senhor fala que o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Às vezes a gente deixa de ler, a gente deixa de estar aprendendo e é contaminado por essas falsas doutrinas, por essas heresias. E Paulo, a primeira coisa que Paulo fala aqui é o seguinte. Ele começa aqui, no capítulo 13, ele fala assim, no versículo 13, ele fala assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado.
Então o primeiro antídoto é a gente saber que Deus nos libertou do império das trevas. Repete comigo, Deus nos libertou do império das trevas. Amém por isso? A gente estava em trevas, gente. Quando a gente não conhece a Cristo, quando a gente não tem o Senhor como o nosso pastor, como aquele que nos guia, com aquele que nos orienta, a gente está em trevas. A gente está totalmente perdido. A gente começa a olhar as coisas e acha normal. Não, é normal fulano trair Beltrano. Não, é normal a violência. Não, é normal aquilo ali. Mas não é. A palavra do Senhor fala, não, aqui é abominação. Não, aqui não pode. Não, isso aqui não agrada ao Deus. Deus nos libertou, e quando Ele nos liberta, e é tão interessante que o texto fala que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Ele nos tirou de um lugar e colocou no outro. Isso tem a ver com o novo nascimento. Paulo vai dizer assim, que aquele que furtava, não furte mais. Tem coisa que eu fazia que não faz mais sentido fazer. Então é um transporte de um reino para outro. É um transporte de um domínio para outro. Eu deixo de ser dominado pelo pecado, eu deixo de ser dominado pela minha própria vontade e passo a ser dominado e passo a ser obediente a Cristo. Amém ou misericórdia? Amém por isso? Então aqui, Ele nos libertou, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós fomos transportados. E uma vez que nós fomos transportados, a gente não pode viver mais como a gente vivia. Aí Ele quebra aqui aquela barganha, porque não é algo que a gente faz de nós mesmos. Não sou eu. Você fala, não, é porque eu sou homem de oração. Eu oro 3 vezes ao dia, igual o Daniel. Né? Então aí Deus me ouve mesmo. Não, eu jejum ali assim, eu sou igual o Lucas, como é que fala? É Lucas mesmo, o justo ali, que o joelho dele era cheio de calo, de tanto orar. Mas não é isso. Isso é uma consequência do que Deus já fez. Olha que interessante. Não é o que eu faço para ter. É o que eu faço porque eu já tenho. Porque essa relação de troca, não foi Deus que nos deu. Quem ensinou essa relação de troca foi o diabo. O diabo, quando chega no Adão, ele fala assim, não, mas chega na Eva ali, e Adão ali, e vai falar assim, no dia que você comer, você vai ser. Mas Deus já tinha falado, não, você é. Você é meu filho. Você é a minha imagem e semelhança. Não é algo que você vai fazer, é algo que eu já fiz por você. Quando o diabo vai tentar Cristo, ele fala a mesma coisa, se joga daqui, que aí os seus anjos darão hora a seu respeito. Come, transforma a pedra em pão e come. Sobe ali no pináculo do templo ali, se ajoelha diante de mim, aí você terá. E Jesus fala, não, eu já tenho. O Pai já me disse, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu já tenho essa resposta do Pai, não é o que eu faço. Aí, a pergunta que a gente faz, então eu não vou fazer. Né? Muita gente é leviana, aí diz assim, não, então eu não vou fazer, então eu não preciso. Não, na verdade é o seguinte, aí Paulo vai falar assim, de maneira nenhuma, o que eu faço agora não é para eu ter, é porque eu já tenho. Então agora se eu oro, não é para eu ter aquilo que eu quero, é para eu saber o que Deus quer para mim. Agora se eu jejum, não é para eu receber aquela bênção, mas é para que eu seja preparado para o que Deus tem para mim. Agora se eu estendo a mão para o meu irmão, não é para que as outras pessoas vejam que eu estou estendendo, mas é porque eu entendo que ele é o meu irmão, ele está necessitado, então eu como filho de Deus, como filho do Pai, como uma árvore que dá bons frutos, eu vou frutificar. Amém por isso? Ou misericórdia? Então quando a gente pensa aqui, que Cristo, que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, é para isso. É para que eu
seja luz agora onde eu estiver. E ser luz não é ser luz aqui na igreja, que aqui é tranquilo demais ser luz, né? Você vai lá aqui, ó, cumprimenta o irmão, amém, uma boa semana, glória a Deus por isso. Aí você passa ali, vê um irmão em necessidade, ou você vê um problema, você foge dele. A palavra do Senhor não nos orienta a isso. É a gente compartilhar uns com os outros as nossas necessidades. O Senhor nos ensina, o reino dos céus é assim. O reino dos céus não é o reino do mundo. Ele é diferente. Então eu sou diferente. Eu tenho que ser diferente. Senão eu continuo no reino das trevas. Paulo às vezes vai escrever, ele fala assim, e o Senhor transformou, se é que o Senhor fez isso por vocês mesmo. Tem hora que eu acho que ele dá uma grilada na hora que vai escrever ali. Mas é assim, às vezes a gente está ali e tudo no automático, e esquece que o Senhor já nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Esquece que o nosso rei está voltando. Esquece que o fim está próximo. E vive como se Deus não fosse voltar. Hoje a gente falou com os meninos lá assim, ó, com relação à volta de Cristo, a gente precisa viver como que se Jesus fosse voltar hoje. Porque às vezes Jesus pode voltar hoje para você. Hoje Jesus voltou para 2 irmãos aqui. Eu também acabei tendo que ir num conhecido, um irmão, fui num velório hoje à tarde também, de um senhor muito, muito amado meu, e o Senhor voltou para ele. Mas a nossa vida, a nossa expectativa tem que ser essa. O Senhor, eu tenho que viver como agente do reino. Eu tenho que viver como aquele que foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós fomos transportados. Amém por isso? Primeiro antídoto, lembrar que você foi transportado. Nós fomos transportados. O segundo antídoto que Paulo nos apresenta aqui, é que a salvação, que tem muito a ver com esse primeiro aqui, é que a salvação é só em Cristo. Olha, ele nos transportou para onde? Para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, perdão de pecado, redenção, salvação, céu, é só em Cristo. Não, mas assim, e aquele negócio que eu tenho que fazer? Não. Como eu disse, você não faz para ter, você faz porque já é. Eu faço porque eu já sou salvo, eu já entendi que Cristo morreu por mim, e Ele me redimiu. Você sabe o que significa redenção? Redenção é um resgate mediante ao pagamento de um preço. Então, o preço pelo seu pecado foi pago. No final do culto nós vamos ter um pastel ali. Você vai lá e compra um pastel. Aí, o que você quer? Depois que você paga? O pastel na mão, né? Você vai lá e compra um carro. O que você quer depois que você compra um carro? O seu carro. O Senhor foi lá e te comprou. Mas o Senhor é tão lindo, o Senhor é tão benigno, que Ele nos compra e nos compra a nossa liberdade. John Stott já disse que a maior liberdade que existe é ser escravo de Cristo. Ser escravo de Cristo é a maior liberdade que existe. Porque às vezes você fala, não, eu sou livre. Você perguntar para alguém, o que é ser livre? Não, ser livre é fazer o que eu quero. Todo mundo que faz o que quer, dá BO, dá problema. Já viu? A gente até conversou hoje também com os jovens ali, qual a pior coisa que Deus pode fazer com o homem? Entregá-lo a si mesmo. O homem entregue a si mesmo está fadado à morte. Porque o homem entrega a si mesmo é pecado. Se o homem não tem direção que só Deus nos dá, a gente está fadado ao pecado. Por que o mundo está indo de mal a pior? Porque ou não conhece a Deus, ou conhece de forma errada. Eu não sei o que é pior, é não conhecer ou conhecer errado. Porque a palavra do Senhor, ela nos orienta. Tudo que você precisa está lá. Tudo que você precisa tem aqui. O Senhor ensina até boas maneiras, né?
Nossa, quando você for numa reunião lá, num casamento, não senta na frente, não, senta atrás, porque senão você vai passar vergonha, o pessoal vai tirar, aqui é de gente mais importante que você, vai lá para trás. Até isso, olha que lindo. E a palavra do Senhor, ela nos alimenta, ela nos traz direção, e ela aponta para o único e suficiente Salvador das nossas vidas, que é Cristo. Inclusive a carta de Paulo aos Colossenses, ela é a carta assim, altamente cristocêntrica. Ela mostra Cristo como o cabeça da igreja. Enquanto a epístola aos Efésios mostra Cristo como um corpo, ele mostra Cristo como cabeça, a proeminência. Cristo aquele que é, aquele que é Deus, aquele que, nós vamos ver o próximo tópico aqui, que é a imagem do Deus invisível. Então ele vai mostrando para a gente que só nele é a salvação. É mais um antídoto. Então o primeiro antídoto é o quê? Que Deus nos transportou do império das trevas para o império da luz, da morte para a vida. Deus nos transportou. O segundo antídoto é a gente lembrar o quê? Que salvação só em Cristo. E nenhum outro nome é a salvação. A gente canta isso direto, né? Só nome há, nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Às vezes a gente não para refletir naquilo que a gente canta. Mas é assim, só nele. Ela fala, não, mas não, é nele. É dele, por ele, para ele, é nele que nos movemos, é nele que existimos, é só nele. E o último antídoto que Paulo mostra para a gente aqui, é que é para quebrar ali todo aquele burburinho que estava acontecendo ali, falando que Jesus não era Deus. Ele fala assim, Jesus é Deus, e mais do que isso, ele é a imagem do Deus invisível. Olha que legal, quando Moisés encontra com Deus, fala assim, eu quero olhar na sua face, Deus. A intimidade que Moisés estava tendo, né? Até dava uma ousadiazinha para ele, fala, eu quero ver a sua face, Deus. E Moisés, ninguém vai ver a minha face e ficar com vida não, meu amigo. Você é pó e cinza, não vai dar conta não. Mas aí, Deus, na plenitude dos tempos, envia Cristo. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. O que é a imagem? Ele é a visibilidade daquilo que a gente não pode ver. Ele fala assim, quem vê para mim, vê o Pai. Ele é aqui a essência de Deus. Então você quer ver Deus, quer conhecer Deus? Olha para Cristo. Eu quero ver, olha para Cristo. Ele é Deus. E ele continua falando assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí tem gente que olha isso aqui e fala, o primogênito é porque ele foi criado primeiro? Não. Não é primogênito no sentido que foi criado, é primogênito no sentido que ele é soberano. Ele é proeminente, ele é antes de tudo. Então, Jesus, ele é o primogênito de toda a criação. Ele é soberano sobre toda a criação. João, quando ele vai escrever o Evangelho, aí, digo eu, não o Senhor, agora eu penso o João escrevendo ali, ele fala, como é que eu vou começar o Evangelho? Mateus já começou falando ali da genealogia de Jesus, Mateus pragmático ali, ele queria falar de genealogia. Aí ele vai lá para Marcos já começa falando do João Batista, tal, e mostrando Jesus como servo, ele fala, não é assim que eu quero começar não. Aí ele vai, o Lucas já escreveu ali, e o Lucas também começou ali falando a respeito do nascimento e tal, mas foi antes, gente, foi antes. Aí João começa a escrever, no princípio era o verbo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E João, quando vai escrever a carta, lá a primeira carta de João, lá já velhinho, ele escreve, ele fala assim, filhinhos, você tem que lembrar quem é Jesus. Se alguém disser aí, tem gente aí que está dizendo que Jesus não é Deus, já nem ouve, joga fora, é anátema, ignora, porque Jesus é Deus. E eu vi, aí é aquele que eu toquei, aquele que eu abracei, aquele que eu cheirei o cangote dele. Imagina, que privilégio. A gente imagina assim, não, mas estranho, né? Mas imagina que João tinha seus 17 anos ali, e Jesus tinha seus 30, 32, então é um adolescente ali, abraçando
um tio ali, abraçando um irmão mais velho. Ele abraça ali e fala, e era João ali, João tinha essa proximidade com Deus, ele fala assim, ou com Jesus ali, que é Deus, e fala assim, não, e eu estava lá junto, e ele é Deus. Não despreze, se alguém falar que não é, você pula fora. Hoje em dia a gente tem muita gente que fala que não é. A gente tem muitas seitas, muitas religiões, que ferem essa base primordial da nossa fé, que Jesus é Deus. Isso tem diversas consequências. Então, a gente precisa olhar para Cristo, com essa visão que Paulo escreve aqui, ele continua falando assim, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Então é Jesus. Então o terceiro antídoto é você lembrar que Jesus é Deus. Porque a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, é mostrar que Jesus é Deus. Ela começa falando de Jesus lá em Gênesis. Gênesis 3,15 fala assim, da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente. Já aprendeu ano passado, né, juventude? Que é o proto-evangelho. Primeira citação do evangelho ali na Bíblia, ali, está aqui, Gênesis 3,15. E você continua em toda a Escritura. Quando chega no Novo Testamento, é mais aberto ainda, e o tempo inteiro mostra apontando Cristo. Às vezes a gente tenta fazer tantas coisas, a gente tenta inventar tantas modas, mas não precisa, porque Cristo já nos traçou o caminho, Cristo já nos deu o modelo. O que Ele quer de nós? Que a gente obedeça, a gente olhe para Ele, a gente creia nele, que a gente entenda que só nele há salvação, que a gente entenda que Ele nos libertou e nos tirou do império de trevas e trouxe para o império da luz, que a gente entenda que Ele é Deus, só isso. O restante, o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Como consequência da gente entender isso, a gente vai olhar para o irmão de outra forma. A gente não vai olhar com olhar acusador, a gente vai olhar aqui e falar assim, porque Ele nos transportou do reino dos filhos de seu amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, se Cristo perdoou os meus pecados, por que eu não posso perdoar o pecado do meu irmão? Se Cristo olha para mim com olhar de amor, por que eu não posso olhar para o meu próximo com olhar de amor? Se Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, humilhou-se até a morte de cruz, por que eu não posso, às vezes, perder pelo bem do meu irmão? Às vezes eu não posso perder, às vezes pelo bem do meu cônjuge, pelo bem do meu pai, pelo bem do meu filho. Porque às vezes eu não posso dar o braço a torcer. Eu não posso, às vezes, perder um pouco a razão e falar, não, vai, meu irmão. Está vendo que aqui são princípios que geram obras. Não são as obras que fazem eu ter a salvação. São o fato de eu ser salvo, são o fato de eu entender os princípios que a palavra me ensina, que geram em mim obras de salvação. Paulo fala que nós somos chamados para as boas obras. Então, quando eu entrego uma cesta básica, não é para aparecer, é porque eu já entendi. Eu já entendi o que eu tenho que fazer. E eu não vou lá e só entrego a cesta, eu vou lá e me entrego junto. Quando eu vou lá orar por alguém que está enfermo, por alguém que está enlutado, eu não vou só para cumprir um protocolo, eu vou de corpo e alma e me entrego e estou ali junto. Falo, meu irmão, a sua dor é a minha dor, o seu sofrimento é o meu sofrimento. Vamos carregar junto essa cruz aí, está pesada, então me ajude, deixa eu te ajudar. Quando a gente entende o que Cristo é, a gente entende a salvação que Ele nos deu, e a gente entende a liberdade que Ele nos deu, não tem como a gente agir de outra forma. Se a gente age de outra forma, está errado. A gente tem que olhar como Jesus escrevendo à igreja de Éfeso, fala assim, lembra de onde caíste, arrepende e volta. Você deixou o primeiro amor, então lembra lá, volta, onde é que eu caí? Não, eu caí ali, peraí.
eu tenho que voltar ali. Então essa é a visão, essa é a essência do que Paulo traz para a gente aqui na Epístola aos Colossenses. Amém? Ou misericórdia? Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé e orar agradecendo ao Senhor por essa palavra, porque isso aqui é basilar, né? Assim como a oração, o jejum, a leitura da palavra, entender que Cristo é o Senhor e que Cristo é Deus, é fundamento da nossa fé. Às vezes a gente esquece isso. Às vezes a gente deixa de pensar, a gente pensa em tantas coisas, tantas preocupações. Acho que é por isso que a palavra do Senhor assim, nos orienta, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de você ficar ansioso, em tudo seja conhecido diante do Senhor as vossas petições, em orações, súplicas. Porque é nisso que a gente tem que pensar. Que é bom, que é honesto, que é de boa fama. Não tem nada mais bom, honesto, de boa fama, que tem virtude e louvor do que Cristo. Então pense nele. Pense nele. Que essa semana seja uma semana que você olha assim e fala, não, essa é uma semana que eu quero pensar em Cristo. Apesar dos problemas, apesar das lutas, das aflições, eu quero pensar em Cristo. Porque é só Ele. Só nele. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Tua palavra que é eficaz. Tua palavra que é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Tua palavra que nos corta de dentro para fora, mas que nos transforma, Pai. Tua palavra que nos liberta, Tua palavra, Senhor, que nos vivifica, Senhor. Obrigado, Senhor. Que nós possamos olhar para Cristo, Pai. Às vezes a gente perde o foco, a gente perde o alvo, papai, de quem é o Senhor. A gente perde o alvo da grandiosidade do Deus que nós servimos. Nós perdemos, Senhor, o foco, Pai, que o Senhor está às portas. Que nós podemos, Pai, ser a geração que não vamos passar pela morte, mas que vamos ser transformados e encontrar o Senhor nos ares. Senhor, a gente esquece disso. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque nós somos falhos, mas o Senhor é grande em misericórdia, o Senhor é grande em amor, e o Senhor é aquele que nos transforma, o Senhor é aquele que nos vivifica, o Senhor é aquele que restaura, Senhor, as forças daquele que não tem nenhum vigor às vezes. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos direcione, Pai, e não nos deixe perder o foco que é Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.